Olá a todas e a todos. Neste vídeo vamos falar sobre os indicadores a analisar durante a investigação de uma epidemia. Vamos então começar. E vamos começar diretamente com um exercício. Eu vou-vos pedir para me identificarem quais é que são os indicadores a analisar durante a investigação de uma epidemia. Muito bem. Então, um dos indicadores super importante para estimarmos a gravidade e a magnitude da epidemia é a taxa de incidência semanal. Este indicador vai nos dar o número de novos casos que aparecem cada semana. E é importante também sabermos esta taxa de incidência por lugar, ok? Nós, dentro imaginemos num país, precisamos de localizar quais são as zonas mais afetadas e por isso queremos a taxa de incidência semanal por lugar. Outro indicador importante é a taxa de ataque. A taxa de ataque por lugar e por grupo etário. Isto, mais uma vez, vai nos dar as zonas mais afetadas desde o início da epidemia até ao momento. Okay? Magnitude da epidemia. Vamos poder estimar onde estamos. Depois temos a taxa de letalidade. Esta taxa de letalidade vai nos dar a gravidade da epidemia. E aqui nós queremos total, obviamente, e depois por hospital e por grupo etário. Vamos perceber, uma vez que este é um indicador de qualidade, vamos perceber se os hospitais estão a dar resposta da mesma forma e depois vamos também perceber se existe algum fator de risco associado à idade. Okay? Então podemos ver se existem grupos etários mais vulneráveis que outros. Daí que vamos ver de todas as mortes por uma determinada doença, qual é o grupo etário mais afetado ou se existem estruturas de saúde com taxas de letalidade mais altas. Isto terá a ver com a capacidade de resposta. Depois, temos também a cobertura vacinal. Isto é um indicador que também nos ajuda a prever a magnitude da pandemia e queremos anual, por lugar e por grupo etário. Esta cobertura de vacinação vai nos ajudar a prever qual é que é a imunidade da população, se existe ou se não existe. E se não existir, nós prevemos que a magnitude da epidemia vai ser bastante maior. A TBM não é um dos indicadores-chave, porque a TBM é uma taxa bruta de mortalidade de todas as causas. Nós não conseguimos associar a TBM a uma epidemia concreta. Tem a ver com as causas as mortes por todas as causas, desculpem. E depois, prevalência, também não, como vimos, a prevalência é um indicador que está associado a doenças não comunicáveis, ou como por exemplo a desnutrição, HIV, ou seja, nós queremos, a prevalência dá-nos uma fotografia do momento e não nos permite nem estimar, nem prever magnitude ou gravidade. Muito bem. Depois temos também outro tipo de indicadores, que são os chamados indicadores de resultados, que têm a ver com a gestão dos pacientes. E aqui, quando uma pessoa está doente, já por esta doença epidémica, por exemplo, sarampo, pode ser curado. É um indicador de resultado. Nós queremos a maioria dos nossos doentes que sejam curados. Depois temos outra parte de pacientes que eventualmente abandonam o tratamento. Se recusa a ficar hospitalizado e pode ser outro indicador. Indicadores muito altos se este indicador for muito elevado, temos que perceber qual é que é a causa e agir sobre ela. Depois temos outro indicador de resultado que é a morte, e isto será a nossa taxa de letalidade a nível da estrutura de saúde, também precisamos de analisar, e finalmente transferido. E isto pode ser por várias razões, precisamos de perceber se estamos a transferir os doentes todos, porque é que estamos a fazer isso. E se estamos a fazê-lo para um sítio, para uma estrutura com mais capacidade ou não. Em seguida vamos então analisar os nossos dados. Vamos analisar se existem grupos de alto risco,
ok? Mais uma vez através da taxa de ataque, mas também através da taxa de letalidade. Se pessoas com mais de 65 anos morrem mais, porquê? Qual é que é a causa? Pessoas, por exemplo, menores de 5 anos, para o sarampo temos os mais vulneráveis, os menores de 5 anos, vamos identificá-los e vamos prevenir. Depois temos que analisar a curva epidémica. Isto vai nos ajudar a perceber a velocidade de propagação da epidemia e a magnitude, o tamanho da epidemia. Em que fase é que estamos? Estamos ainda na curva, na curva crescente ou, por exemplo, já estamos numa curva decrescente. Isto vai nos ajudar também a perceber que tipo de intervenção é que nós vamos fazer. Depois, precisamos de perceber a distribuição geográfica. Existem zonas geográficas com mais alto risco ou não? E precisamos de analisar, por exemplo, zonas montanhosas versus zonas não montanhosas, perceber qual é que é a área mais afetada. Isto vamos fazê-lo através da análise da taxa de ataque, desde o início da epidemia até o momento, por região, e vai nos ajudar a perceber onde é que priorizamos intervenção ou não. Então, a análise de todos estes dados, como eu estava a comentar, vai nos ajudar no plano de resposta. Nós vamos querer, com a análise de todos estes dados, limitar as mortes e limitar a propagação da epidemia o mais precocemente possível. Por outro lado, todos estes valores vão-nos também ajudar a fazer outra coisa, que é estimar as necessidades em termos de recursos. Os números de casos em bruto vão-nos ajudar bastante, o número absoluto de casos vai-nos ajudar a estimar as necessidades em termos de tratamento, ou, por exemplo, doses de vacinas, ou mesmo estimar o número de estruturas de saúde a implementar, por exemplo, nos centros de tratamento de cólera. Mas, a nível de recursos humanos, também nos vai ajudar toda esta resposta. Agora vamos fazer um exercício. Temos aí uma tabela com os dados de Covid-19 de outubro de 2020 e temos os casos confirmados e as mortes e temos por país. E terão que calcular a taxa de letalidade nos diferentes países. Okay? E voltamos já de seguida. Muito bem. Como podem ver, as taxas de letalidade variam por país, não é um valor fixo por todas as zonas, não. Cada zona vai ter, de acordo com o contexto, uma determinada taxa de letalidade e a próxima questão é exatamente analisarmos esta taxa de letalidade. Então, vocês vão ter várias hipóteses e vão ter que selecionar quais são as hipóteses corretas para explicar estas diferenças, estas variações na taxa de letalidade da Covid-19. E voltamos já. Exatamente. A taxa de letalidade da Covid, ou a taxa de letalidade de qualquer doença, varia ao longo do tempo. Okay? Neste caso, por exemplo, da Covid-19, como foi uma doença nova, a taxa de letalidade numa fase inicial vai sempre ser bastante elevada, porque nós não conhecemos a doença, não estamos preparados para responder e provavelmente a taxa de letalidade pode ser mais alta no início e variar ao tempo porque há uma compreensão de como é que a doença funciona e há uma melhoria dos cuidados de saúde prestados às pessoas ao longo do tempo. Depois, outra razão, a taxa de letalidade varia também de acordo com os testes realizados. O que é que isto significa? Significa que se nós temos mais capacidade de diagnóstico, mais testes realizados, mais casos, o denominador vai ser maior. E por isso mesmo a taxa de letalidade vai variar de acordo com a capacidade de diagnóstico, o número de testes realizados, o número de casos positivos ao longo do tempo vai afetar também a variação da taxa de letalidade. Outra razão para a taxa de letalidade variar, até mesmo por contexto, de acordo com as regiões ou de acordo com os países, tem a ver com a capacidade de resposta. A capacidade de resposta varia
de acordo com o contexto. Temos países e temos dentro dos países zonas geográficas em que o acesso ao cuidado de saúde existe, há uma cobertura nos cuidados de saúde, existem hospitais, existem centros de saúde e estão preparados para responder à epidemia em questão e, obviamente, a taxa de letalidade vamos esperar que seja mais baixa. No entanto, se estivermos a falar de uma zona em que muito remota, sem acesso a cuidados de saúde, provavelmente vamos ter uma taxa de letalidade bastante mais alta. A taxa de letalidade varia também com a rapidez no acesso aos cuidados de saúde. Se nós estamos a falar de uma doença em que precisamos, por exemplo, como a malária, precisamos de dar um tratamento pré-transferência o mais rapidamente possível para reduzir a mortalidade associada, então o tempo de acesso aos cuidados de saúde vai ser super importante. Quando existe, por exemplo, a procura de cuidados da medicina tradicional, ou das tradicionais curandeiras, provavelmente a pessoa vai chegar num estado mais degradado, mais tardio também, e as taxas de letalidade vão aumentar. Como podem ver, a taxa de letalidade não existe uma razão específica para ser mais alta ou mais baixa. Sabemos que varia ao longo do tempo, está relacionada com a capacidade de resposta das estruturas de saúde, com o conhecimento da população sobre a doença, e temos que sempre analisar quais são as causas de estar alta para poder agir em conformidade. Muito bem, muito obrigada pela vossa atenção. Esta foi a nossa apresentação sobre os indicadores a analisar durante a investigação de uma epidemia. Espero que tenham gostado. Obrigada e até à próxima.